Isaías 35:8 fala que nem os loucos errarão o caminho. Será que esse versículo se refere à salvação das pessoas que possuem alguma deficiência mental? É o que veremos neste vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal Controversando. Eu sou o pastor Cremilson Meireles e nesta ocasião tentaremos responder a seguinte pergunta. Isaías 35:8 se refere à salvação de pessoas que possuem alguma deficiência mental? Bem, para responder essa pergunta, em primeiro lugar é importante considerarmos o sentido da palavra louco, mas para isso precisamos recorrer aos idiomas originais, porque as Bíblias em português elas nesse texto, acabam nos deixando mais confusos, porque existem traduções diferentes. Mas quando vamos ao texto hebraico, nós verificamos que a palavra traduzida como louco é o hebraico evil, que dá a ideia de tolo, insensato, isto é, não se refere a pessoas que sofrem com algum tipo de deficiência mental. Na verdade, a palavra empregada com esse sentido, o sentido de deficiência mental, ela aparece lá em 1 Samuel, no capítulo 21, no versículo 14, quando um rei filisteu, ele percebendo o comportamento de Davi, ele afirma que Davi deveria estar louco. Veja, 1 Samuel, capítulo 21, versículo 14, diz assim: Então disse Aquis aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco, por que me trouxeste a mim? A palavra aqui traduzida como louco é o hebraico shagá, que significa realmente uma pessoa com deficiência mental. Então, nós vemos que há palavras diferentes. É evidente que palavras diferentes não significam que haja conceitos diferentes, mas nesse sentido nós vemos que o contexto de 1 Samuel 21:14 indica claramente que há uma referência lá à deficiência mental. Porém, Isaías 35, versículo 8, nós vemos que a palavra empregada é a mesma que aparece inúmeras vezes no livro de Provérbios. Por exemplo, em Provérbios, logo no capítulo de número 1, nós já encontramos um uso dessa palavra. Versículo 7 diz assim, Provérbios capítulo 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos, ou seja, o hebraico evil, desprezam a sabedoria e a instrução. E a partir daí nós percebemos que louco, nas escrituras, o hebraico evil, é uma referência àqueles que desprezam a sabedoria. Mas, além de desprezar a sabedoria, os loucos assumem uma outra postura que revela a sua loucura. Por exemplo, eles são iracundos. No capítulo 12 de Provérbios, no versículo 16, o texto bíblico diz assim: a ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. Ou seja, o insensato, o evil, é alguém iracundo, alguém que não se controla. Mas quando nós avançamos no livro de Provérbios, nós vemos, por exemplo, que o louco também, o insensato, ele rejeita a repreensão. Provérbios 17, versículo 10 diz que a repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Ou seja, o tolo ele não recebe bem a repreensão, mas o prudente sim. Então, a palavra aqui traduzida como tolo é a mesma lá de Isaías 35:8. Provérbios 17, 28 também diz: até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os lábios é tido por entendido. Isso indica que o tolo é aquele que não mede as suas palavras, porque ele só é considerado como sábio se ele se calar. Então, o tolo é alguém que age de maneira insensata, que rejeita a sabedoria e, por conta disso, ele é colocado em oposição ao sábio, ao Hakan, que aparece, por exemplo, em Provérbios, capítulo 10, versículo 8, nós vemos lá essa oposição de maneira bem clara. O texto diz assim: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. O insensato aqui é o hebraico evil. E, além disso,
nós encontramos também em Jeremias, nós vimos que o povo que não conhece a Deus é chamado de povo louco. Jeremias, lá no capítulo 4, no versículo de número 22, nós encontramos a seguinte declaração: deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. Sábios são para mal fazer, mas para fazer bem, nada sabem. E a palavra aqui traduzida como louco é o hebraico evil. É interessante porque a loucura aqui é associada à falta de conhecimento de Deus. Tudo isso confirma a ideia de que os indivíduos mencionados em Isaías 35, versículo 8, não são pessoas com deficiência mental, mas na verdade são pessoas insensatas. Mas aí surge uma pergunta: será que essas pessoas insensatas, elas estarão no caminho também? É algo que nós precisamos refletir e precisamos chegar a uma conclusão. Mas interessante aqui que o termo traduzido como não errará também lança luz sobre essa interpretação. O termo hebraico ta'á. Esse termo ele possui o sentido de perambular, de cambalear, vaguear. A ideia, portanto, seria de que os insensatos eles não vaguearão, não vão perambular pelo caminho santo. Eles não vão aparecer trilhando esse caminho, afinal de contas, eles são insensatos. Daí nós percebemos que o sentido, na maioria das traduções, aponta noutra direção. Nesse ponto, eu acredito que a tradução da NVI, nesse versículo, ela parece se alinhar mais com o texto hebraico. Na parte final, a NVI diz assim: os insensatos não o tomarão, ou seja, não tomarão esse caminho, eles não vão entrar por esse caminho. Aí nós percebemos que a ideia lá do texto hebraico é refletida aqui e ela não tem nada a ver com pessoas com deficiência mental, mas sim com aqueles que são insensatos, aqueles que negam a Deus, não buscam o conhecimento, que rejeitam a sabedoria, pessoas iracundas, pessoas ímpias, essas não estarão no caminho. Espero que tenha ficado claro. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.